Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Gente Daqui. Hoje, o Gente Daqui traz duas profissionais na área para falar sobre o autismo. Mês de abril, mês de conscientização do autismo, e a TV Daqui também aborda esse tema para trazer para você que está em casa um pouco mais de conhecimento e também esclarecer muitas dúvidas que vocês possam ter sobre esse assunto. Então, conosco hoje a psicóloga Paula Moraes, psicóloga clínica infantil com especialização em TEA e cursos na área do método ABA de autismo adulto e autismo na escola. Também conosco a professora Débora Bertuol, professora neuropsicopedagoga com especialização em atendimento educacional especializado. Gurias, primeiramente, boa noite e muito obrigada por vocês terem aceito o convite de vir participar do Gente Daqui e falar sobre um tema que está tão, digamos que em alta hoje nos assuntos, é tão comentado e que a gente sabe que existem ainda muitas dúvidas, né? Então, boa noite, Paula. Boa noite. Obrigada pelo convite, Leis. É sempre importante a gente estar divulgando e falando mais sobre o autismo, né, sobre o tratamento, sobre o diagnóstico e tudo que envolve, né? Professora Débora, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E quanto mais a gente fala, mais a gente informa, mais a gente aprende também. Então é muito importante, é uma honra para nós estarmos aqui, né? Com certeza. Que bom. Gurias, começando então, né, a nossa primeira pergunta para vocês, e eu quero que vocês duas juntas, né, possam fazer essa conversa, bem nesse sentido informativo hoje, para que quem esteja em casa possa acompanhar, possa entender de uma forma leve esse assunto que a gente escuta hoje tantas vezes em vários meios de comunicação, né? Hoje, o que realmente é o autismo? Como que nós podemos explicar o autismo numa definição, se caso ela exista? O autismo, então, Leis, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, tá? O que é um transtorno de neurodesenvolvimento? O transtorno de neurodesenvolvimento seria, então, um problema relacionado à retenção, à aquisição de habilidades, tá? Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, nós temos também o TDAH e os distúrbios de aprendizagem, além do TEA. Né? Por isso que por muitas vezes, né, Débora, é confundido, o diagnóstico se leva muito tempo para ser diagnosticado ou como TEA, ou como TDAH, ou então como um distúrbio de aprendizagem, porque são diagnósticos que são clínicos, né? Não existe um exame específico, existem os exames de imagem que são feitos apenas para auxiliar, tá? Mas o diagnóstico é clínico, através de questionários, de observações da família quanto a essa criança, esse adulto que desenvolve ou não desenvolve essas habilidades, né, ou não. Isto, e assim, ó, é bem importante a gente salientar que cada sujeito é único. Isso. Então, o que um vai apresentar, nem sempre o outro vai apresentar também. Por isso que é importante a investigação, a família estar envolvida, os profissionais estarem envolvidos até se chegar a uma conclusão. Porque cada criança vai reagir de uma maneira diferente, cada adolescente, cada adulto. Então, nós não podemos dizer, é assim e vai ser sempre assim, vai funcionar assim. Não. Cada sujeito é único. Realmente é uma individualidade. É uma individualidade, isto mesmo. Nós conversávamos antes e ainda você comentou, né, que existe um bordão, digamos assim, que sempre se fala que o autismo nunca vem sozinho, né? Ele sempre vem acompanhado. Então, dentro de uma criança que ela é diagnosticada com autismo, nós ainda vamos poder ter, sempre tem, ou por exemplo, vai haver algum caso, não, ele é autista, ele não tem mais nenhuma outra, como o TDAH, uma outra comorbidade, ou não. Não, se ele é autista, ele também vai ter uma comorbidade junto. Geralmente, né, a gente não pode generalizar tudo, mas tanto nos estudos e nas pesquisas, nos cursos que a gente faz,
geralmente vem alguma comorbidade junto, né? Uma das comorbidades que mais se apresenta é o TDAH, né? E para as pessoas que estão em casa também, vamos fazer mais assim, o TDAH, ele vai ser, a gente entende o TDAH como sendo o quê? TDAH A dificuldade que ele tem. É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Também, ele apresenta-se em 3 formas, né? A desatenção, a hiperatividade e ambas juntas, né? Então, por isso que o diagnóstico é muito clínico, é muito estudado, a gente precisa observar muito a criança. E muito né? pessoal, né? Isso. Muito pessoal. Hoje a gente consegue saber que muitas pessoas, nós tivemos um programa na semana passada com a Larissa que ela fez e daí ela comentou sobre a Luciana, que todo o tratamento que ela teve com o filho dela e que demorou anos para chegar realmente ao diagnóstico de autismo para ele. Hoje, como que a gente pode dizer assim, ó, uma média de tempo para a gente chegar a um diagnóstico? Claro que isso é uma coisa, como vocês disseram, isso é muito individual, né? Mas, por exemplo, eu não vou dizer que em 2 meses, 3 meses, 6 meses eu vou conseguir diagnosticar. Isso vai ser um tempo que parte a partir de 1 ano, 2 anos de investigação. Depende muito do caso também, né? Isso. Da procura da família, de como das terapias, sim, claro. né? Porque as terapias elas precisam trabalhar englobadas, né? A psicóloga, a psicopedagoga, o médico, neurologista, né? A TO, a fono. Então, são muitos profissionais que estão e devem trabalhar englobados. Eles precisam trabalhar no mesmo segmento para que se consiga um diagnóstico em menor tempo possível, né? Isso. E sempre assim, ó, priorizar sempre o tratamento, né? Apresentou alguma coisa, vamos buscar ajuda, né? Vamos procurar um neuropediatra, vamos procurar a psicóloga, vamos procurar a psicopedagoga, vamos conversar para nós chegarmos, né, ao profissional certo que vai nos levar, né, a tentar um diagnóstico o quanto antes melhor. Né? Então, assim, ó, diagnóstico precoce, né? A gente fala muito sobre o diagnóstico precoce, que é assim, ó, aquela criança bem pequenininha que os pais já começam a observar, na escolinha já começam a observar. Então, assim, ó, o que as pessoas costumam fazer? Elas costumam colocar assim, ó, porque é parecido com a avó, porque é parecido com o tio, ele é do jeito que eu era quando eu era criança. Mas assim, ó, nem sempre é isso. Porque nós como seres humanos, sempre queremos dar uma desculpa para o comportamento do nosso filho. Sim. Então, assim, ó, olhar aquela criança, né, e tentar ajudá-la desde cedo. Se não tiver nada, melhor. Mas o quanto antes fizer a intervenção, mais antes vai se descobrir, né? E mais rápido a gente vai conseguir, dentro das terapias, auxiliar essa criança para que ela progrida também. Né? Porque essa criança também está em sofrimento. Exatamente. Né? Porque ela às vezes não está regulada emocionalmente, né? Então tudo vai gerando sentimentos, emoções, e a própria família se sente angustiada por não saber o que realmente acontece. E também como lidar, muitas vezes. Também. Agora a prof comentava e falava então sobre todas as profissionais, né? Então sobre a psicóloga, sobre a TO, sobre a professora psicopedagoga que está na escola. A gente vê tantos profissionais, a gente também tem que entender que às vezes tu precisa de uma gama de profissionais maior, porque cada um tem uma função específica, né? Exatamente. Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho. Quando eu encaminho meu filho lá para a escola, que é o primeiro normalmente quando a gente vai falar, tudo vai normalmente começar na escola, porque é onde ele vai ter a sua socialização, é o primeiro lugar de convívio coletivo que ele vai participar e que a gente começa a expor, né, as nossas emoções, as nossas atitudes, e aí começamos a ser observados pelas professoras, e aí às vezes é encaminhado para a professora responsável pelo atendimento especializado. Isso. E aí qual a função dessa desse profissional, que às vezes é bem confundido na escola, né? Isso, assim, ó. Então, eu vou tentar explicar aqui um pouquinho
Na escola, nós temos o profissional de AEE, que é o profissional de atendimento educacional especializado, né? O profissional responsável pela sala de recursos. O que esse profissional faz? Esse profissional, ele auxilia o professor, né, a detectar dentro da escola possíveis, né, possíveis diagnósticos de transtornos, de dificuldade de aprendizagem. Daí o que é feito? É feita uma triagem, né, lá na sala de recursos, e essa criança é encaminhada para os outros profissionais, né, para a fono, para a psicóloga, para o neuro. Então tudo isso vai depender de uma avaliação, né, vai depender do que aquela criança está apresentando. Tá? Então, dentro da escola, nós temos o professor da EE. Tá? Fora da escola, nós temos os psicopedagogos. Tá? E qual é o papel do psicopedagogo? O papel do psicopedagogo é fazer a intervenção. Né? Ele vai ajudar na dificuldade e no transtorno de aprendizagem. Então, esses dois profissionais são bem distintos, porque o que o professor da EE vai fazer lá na escola? O professor da EE, lá na escola, vai ajudar a criança nas dificuldades que ela tem no âmbito escolar. Ele vai ajudar na inclusão dela no âmbito escolar, né? No planejamento dos professores, se necessita de um planejamento diferenciado, na comunicação entre a psicóloga, entre o neuro, entre a fono, a TO. Então, esse profissional vai fazer o meio de campo. E isso que tu disse agora do professor do AEE, fazer esse meio de campo com os professores das matérias, do currículo, Isso. com ele, é muito importante, né? Porque a gente sabe que hoje nós temos um profissional dentro da sala de aula, mas que a maioria dos professores, eles não estão preparados para trabalhar com uma criança que necessite de uma atenção diferenciada. Né? Então, isso é tão importante, né? E isso assim, ó, o prof daí lá dentro da escola, ele é um facilitador. Porque ele vai ajudar aquele professor no seu planejamento para aquela criança, né? Porque ela está ali para aprender o conteúdo formal. Né? Isso é bem, isso é muito complexo. Isso é bem complexo. Então, ele vai ser ali na escola, ele vai ser um mediador, ele vai ajudar, né, a fazer todo esse meio campo da inclusão. Caminho para dizer, é assim que tu vai conseguir atingir o teu objetivo com aquela matéria para aquele aluno. Isso. Né? E daí, assim, ó, muito importante também, que eu sempre estou frisando, sempre estou em contato com a Paula, que a gente conversa bastante, assim, ó, a importância dos profissionais interagirem. A importância do prof lá da EE, conversar com a psicopedagoga, conversar com a psicóloga, conversar com o professor de sala de aula, ter toda esse contato para falar sobre aquela criança, né? Como a gente costuma dizer, para trocar figurinhas, né? Sobre o que está acontecendo, sobre como é possível ajudar. Porque às vezes eu não sei de tudo. Às vezes ela não sabe de tudo, porque a gente está aprendendo todos os dias. Sim. E como a gente já mencionou, né, eles são únicos. Assim como todo sujeito é único, né, a criança dentro do espectro autista, antes de qualquer coisa, ela é uma criança. Então, isso também nós temos que deixar bem destacado, né? Que nós não temos um autista, nós temos uma criança dentro do espectro. Paula, e a psicóloga, qual é a forma de abordagem e quais são, por exemplo, olha, a prof do AE tem esse caminho, a psicopedagoga tem essa função, e a psicóloga, quando ela entra, quais são as dificuldades que ela vai ajudar essa criança a sanar, a desenvolver, digamos assim, né? Eu penso e estudo e a gente vê, né, a gente, como a Débora falou, a gente conversa muito e troca muito figurinha, né? Por quê? Porque a criança que eu tenho no ambiente comigo é uma. Num ambiente onde tem colegas, onde tem professores, onde tem uma outra rotina, existe um outro manejo da situação, né? E por que é tão importante a psicóloga fazer visita escolar, a psicóloga ir para saber na escola como que está o desenvolvimento daquela criança? Porque a partir disso eu consigo trazer para dentro do consultório as questões que estão em defasagem ou em déficit para assessorar,
né? E eu assim, ó, acredito que o mais importante que nós, psicólogos, fazemos é trabalhar a regulação emocional dessa criança, né? Como lidar com as emoções, como entender o que está sentindo, né? Porque é muito rápido que as coisas acontecem, né? Que as coisas evoluem. Às vezes é um simples não saber conduzir uma socialização, né? O colega chega e quer brincar comigo, mas eu não quero, ou eu ainda não sei socializar, né? Então, não consigo, né? Então, toda essa parte é realizada dentro da terapia, né? A gente vai trabalhar com a socialização, com a autorregulação, o autocontrole, né? Tentar que certas estereotipias sejam diminuídas no decorrer do tratamento, né? A frequência com que aconteça vá sendo menor. As crises, né, Débora? Isso. Que é algo que acontece muito dentro da escola, né? E a escola é o primeiro local onde se encaminha um diagnóstico, né? A maioria normalmente, isso, né? Normalmente acontece dentro da escola. Isso, né? A escola que chama a família para conversar, nós precisamos buscar. E tem tudo disso, né? Como a Débora falou antes, a gente em casa, a gente olha com os olhos de mãe, de pai, de avô, de é parecido com o meu tio, de é parecido com a minha avó, ele é parecido com alguém. E no momento em que um terceiro olha, aí que a gente começa a perceber aquilo que realmente pode ser um caráter que carrega da família e algo não, tem alguma coisa, né? E assim, a gente sabe que em muitos casos existe uma resistência. Para algumas, né, alguns diagnósticos, a gente sabe que existem resistências. Acredito que para o autismo isso não seja diferente, né? E que as famílias muitas vezes devam ter um certo receio, né? Até de procurar para ter a confirmação. Acredito que é aquele medo também, né? Porque no momento em que tu sabe que o teu filho, ele tem TEA, que o teu filho tenha qualquer transtorno, isso te choca, isso também eu acho que tu se sente, não sei, eu posso estar falando algo errado e posso estar equivocada, mas eu acredito que a família também se sinta muito mexida, porque eu acho que ela se sente invalidada no sentido de, né, eu não consegui. Então, ele é uma mistura de emoções, aonde eu tenho que trabalhar as minhas emoções e ter aquela coragem para me aceitar e dizer, não, agora eu preciso ajudar meu filho também. Por isso, mais uma vez, né, Paula, assim, ó, o papel da escola neste momento é importante. Por quê? Porque assim, ó, com muito respeito, com muito amor, a gente tem que abordar essa família. Né? A gente tem que abordar essa família, dizer que essa criança não está correspondendo à idade que ela tem, ela não está conseguindo determinadas coisas que ela já deveria estar conseguindo. Mas tudo isso é com muito respeito, né? E com muita consideração e com muita empatia. E com muito acolhimento. Com muito acolhimento, porque eu acredito que não seja fácil para ninguém. Né? Não é nada fácil. Não é algo que alguém queira, que alguém deseje, né? Que a mãe olhe e diz, poxa, meu filho. Mas ela tem que saber que a gente está ali para ajudar. E que nesse momento a gente só quer ajudar e o nosso foco é a criança. E que não o mais importante não é julgamento, né? Não, muito pelo contrário, é acolhimento. E que a gente quer proporcionar, né, uma melhora para essa criança também. E o que acontece? Quando a gente gesta um bebê, uma criança, a gente tem o mito do filho perfeito, né? Que a gente está gestando alguém que a gente quer que seja, que nasça aquela criança perfeita. E isso não acontece comigo, nem com a Débora, nem só contigo, é com todos. Isso é humano.
né? Quando a gente faz as coisas, a gente quer que aquelas coisas sejam perfeitas, né? Digamos, é o nosso produto, é o nosso né? produto, produto. Digamos, se a gente vai trabalhar, a gente vai fazer o nosso melhor, né? E aí, no momento que eu me deparo com um diagnóstico, eu me deparo com algo que vem de mim também. E aí, às vezes, muitas mães perguntam, né, Débora, tá, mas aonde que eu errei? Onde é que eu estou errando? O que aconteceu? Né? E por isso que a gente trabalha dentro do consultório também com a orientação parental. Por quê? Porque a gente vai acolher essa família para que se torne não mais fácil, mas mais tranquilo essa aceitação e para que ela saiba como conduzir essa situação com a criança, né? Porque a criança está em sofrimento e a família também. Gurias, então vamos para o nosso primeiro bloco comercial. Vamos para o nosso primeiro bloco comercial e daqui a pouquinho a gente volta trazendo um pouco mais sobre esse assunto. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir. M-Brum, conosco seu pet está em casa. Voltamos com o nosso Gente Daqui e hoje, como vocês puderam ver, o nosso estúdio está totalmente remodelado. Então, hoje a Mobilar, nossa patrocinadora, aonde você pode lá mandar fazer todos os seus móveis sob medida, mas que também tem móveis à pronta entrega, como toda essa sala que está hoje aqui no estúdio, que foi emprestada por eles para nós poder fazer esse episódio, aonde nós teremos mais de uma convidada. Então, montamos todo esse cenário lindo e maravilhoso
com os móveis da Mobilar. E, por sinal, a Mobilar está com feirão essa semana. Vá até a loja, tem descontos imperdíveis em toda a loja. Então, você que passa lá na frente vai ver, eles estão com feirão lá na frente, mas os móveis que estão expostos lá fora e os que estão lá dentro, todos estão com super descontos, então vá até a Mobilar e aproveite. Também conosco Clínica Sagitália, Clínica de Saúde e Bem-Estar. Você não fique mais com dores. Está com dor? Vá lá na Clínica Sagitália. Você tem uma equipe de médicos, massoterapeutas, fisioterapeutas para te atender e te auxiliar, considerando o melhor tratamento. Também conosco M-Brum Clínica Veterinária. Conosco o seu pet está em casa. Você está precisando levar o seu pet para tomar um banho, para ficar bonito, ou então fazer com que ele tenha um momento relax. Lá na M-Brum você tem o daycare para o seu pet. Também conosco o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Soluções tanto para o agro, como para a pessoa física, como para empresas, é na Sicredi. Então, voltamos com a nossa conversa, com as nossas convidadas, hoje falando sobre o autismo que é um tema de conscientização, né, para o mês de abril. E nós falávamos antes, gurias, do intervalo, sobre a questão de como que as famílias também se sentem, na questão que muitas vezes elas se sentem invalidadas, quase podemos dizer essa palavra, né? Tipo, como se a culpa fosse delas. Mas o que eu quero puxar o assunto agora é que o diagnóstico de autismo não é um rótulo para a vida inteira e muito menos rotula o teu filho como incapaz de fazer algo, né? Simplesmente ajuda a entender como que ele pode atingir os objetivos dele, que caminho que devem traçar. E aí a gente já pode puxar isso nessa fala para falar sobre os níveis diferentes, né? Então, que vocês falem um pouquinho sobre esse assunto para nós. Eu acho que a gente pode também comentar, né, Leise, que o autismo não é um rótulo, e sim que a gente vai entender determinados comportamentos que a criança apresenta para tentar auxiliar ela a ter uma melhor qualidade de vida, né, buscar tudo que for possível, a família vai estar buscando. E eu penso também que a gente, como nós falamos antes, não é um autista, é uma criança. E a gente tem que tratá-la como uma criança. Isto, assim, ó, só para reforçar, Paula, essa questão, antes de qualquer coisa, o diagnóstico é apenas para a gente ter um norte, para a gente saber como agir, saber quais profissionais nós vamos encaminhar aquela criança e saber como lidar com ela. Então, é um sofrimento? Não podemos fantasiar, dizer que não é. É um sofrimento, mas é apenas uma etapa, né, que os pais vão ter que passar para ir para a próxima. Então, e não é o diagnóstico, não é um rótulo de incapacidade também, muito pelo contrário. É um meio da gente começar a trabalhar as competências e as habilidades dessa criança para que ela cresça, que ela amadureça, que ela consiga conviver dentro do espectro. Dentro do autismo, a gente sabe que existem níveis, né? E esses níveis a gente vê crianças que daí tem a questão do verbal, não verbal, e a gente escuta muito hoje se falar. Até vamos citar algo que estava bem em mídia. A Fernanda do BBB, né, que foi eliminada agora, semana passada, retrasada, tem um filho autista, né? E aí, então, também esses assuntos acabam vindo mais à tona. Também tem algumas mulheres que falaram sobre os seus filhos, e uma que fez uma live, durante a live, o filho dela, que era um autista não verbal, deu oi para um amiguinho. Então, isso foi uma comemoração, né? Então, são coisas que vêm para a rede. Como que são esses níveis? Como que a gente tem como que a gente pode entender essa questão de níveis dentro do autismo? Assim, ó, antigamente, né, nós classificávamos como leve, né, autismo leve, autismo moderado e autismo severo.
Aí, com a nova classificação, eles vieram para nível 1, nível 2 e nível 3. Né? Porque assim, os próprios autistas e os pais autistas, né, comentam que de leve o autismo não tem nada. Então, cada um com as suas peculiaridades. No caso do nível de suporte 1, normalmente eles são verbais, eles têm mais problemas sociais, né? O problema de convivência, o problema de relacionamento. Não que eles não queiram se relacionar ou eles não gostem de se relacionar com os outros, mas eles têm uma dificuldade, eles não conseguem. Já no nível 2 de suporte, é um pouquinho mais, como é que a gente diz? Ele precisa de mais suporte. Às vezes ele tem problemas de fala, às vezes ele tem problema de locomoção, às vezes ele tem algumas estereotipias mais fortes, né? E já no nível 3, isso tudo junto. O nível 3 de suporte é um nível que precisa de mais ajuda ainda. Então, por isso que eles foram classificados em níveis, para a gente explicar assim de forma, né, que todo mundo possa entender. Então, nível 1 de suporte, porque ele precisa de pouco suporte. Num suporte pouco. Nível 2, um suporte mais substancial. E nível 3, um suporte mais substancial ainda. Então, é apenas para os profissionais também entenderem como lidar com aquela criança, né, com aquela pessoa. E através dos níveis de suporte que a gente consegue elaborar um protocolo de atendimento, né, que é o PEI, que a gente chama, Protocolo Especializado Individualizado de Tratamento, para trabalhar com essa criança, né? Porque daí a gente sabe em qual nível de suporte ele está e o que a gente precisa trabalhar. E pode falar. E daí, só para mim lembrar um pouquinho que a gente comentou antes, né? E nessa questão entra o PEI na escola também. Na escola tem que ter o PEI. Por quê? Porque para o professor ir lá e ver, é disso que o meu aluno precisa, é dessa maneira que eu vou trabalhar. Então, ele tem que ter um PEI, né? Tem que ter um plano de atendimento para ele, do que ele pode, do que ele não pode, do que ele vai conseguir, do que necessita trabalhar mais, do que não necessita trabalhar. Tá? Então, por isso é importante também na escola. Todos os profissionais devem ter acesso, né, a esse PEI. E voltando à questão da escola, a inclusão. Eu sei que é um assunto que tu tens, né, um carinho bem importante, bem especial. A inclusão desse aluno, desta criança na escola. Tanto na escola como na sociedade também, né? Eu normalmente, quando falo em inclusão, eu não costumo falar somente de um tipo de deficiência ou de um tipo de transtorno, porque eu acho que a inclusão é para todos, né? Todos têm esse direito, todos têm essa capacidade e todos podem desenvolver as habilidades e as competências para estarem incluídos em qualquer ambiente. Então, assim, quando eu falo de inclusão, eu estou falando daquela criança que está dentro do espectro, daquela criança agitada, daquela criança que está com problema emocional, daquela criança que quase não fala e que ninguém entende. Então, quando eu falo em inclusão, eu particularmente, né, Débora, eu estou falando de todas essas crianças, de todas essas pessoas que precisam de um olhar mais profundo. Mas, dentro das crianças que estão dentro do espectro autista, isso também tem se salientado bastante nas escolas, né? Por quê? Porque antes não existia autista? Existia sim. Mas há 10 anos atrás, eu sabia tão pouquinho sobre isso. Não só eu, como a própria medicina sabia pouco sobre isso. Então, hoje, nós estamos sabendo mais. Então, hoje, nós podemos fazer mais. E em termos de inclusão, eu acho isso importante. O professor, não estou preparado. Vai estudar. Vai pedir ajuda para a psicóloga. Vai pedir ajuda para o neuro. Vai conversar com os pais. Vai trocar figurinhas. Porque realmente, se nós falarmos, estou pronto. Não, ninguém está pronto. Ninguém está pronto para o que é diferente.
porque saiu da tua rota, né? Quando algo sai do que tu planejou ou do que tu elaborou, tu não está pronto. Realmente, ninguém está. Assim como os pais não estão, os professores não estão. Mas a gente tem a obrigação de se informar. A gente tem a obrigação de aprender, de ir atrás, de buscar. E hoje, né, complementando o que a Débora fala, a gente vive num mundo da informação. Claro que a gente tem que ter muito cuidado com os sites que a gente busca, com o conteúdo que a gente está estudando, mas existe muito profissional que tem muito vídeo no YouTube divulgando, explicando, né, tirando dúvidas. Então, assim, não tem por que não ir atrás, né? Se surgiu algo para ti naquele momento, na tua sala de aula ou na tua vida, é porque tu dá conta, né? E que tu precisa ir atrás disso. O que eu tenho para aprender com isso? E a gente vai buscando. Tanto que a gente está sempre buscando, trocando figurinha, conversando, falando de curso, falando de... né? Por quê? Porque é importante, a gente nunca pode parar de estudar. Eu acho que os profissionais que trabalham tanto na escola, quanto o profissional de saúde mental, precisa estar em constante busca, em constante aperfeiçoamento, porque a gente não consegue acompanhar o tanto de pesquisa que tem, o tanto de coisa, se a gente não estiver dentro desse meio, sabe? Então, isso se faz muito importante. Inclusive, os próprios pais, né? Buscarem, têm acesso, hoje tem livros que foram escritos para os pais, né, para auxiliar no dia a dia, para auxiliar na conduta a se ter. Então, são coisas que a gente tem acesso fácil, né? Ali vocês tinham comentado, e isso realmente é uma coisa que a gente escuta muito, né? Meu Deus, antes não tinha e agora todo mundo tem, né? Mas que realmente vem essa questão. Não tinha esse conhecimento suficiente e muito menos o olhar para essas pessoas. Não tinha uma pessoa indo atrás de um diagnóstico, né? Então, não tem como eu diagnosticar quem não foi lá para ter um diagnóstico, se sim ou se não. Então, assim, realmente a gente acaba tendo, né, muito mais casos. E aí entra uma questão que hoje a gente vê de muitos adultos que depois dos seus 30, 40 anos descobrem que tem TDAH. Artistas globais, como a gente chama esses dias, se eu não estou enganada, a Letícia Sabatella, né, autista. Temos uma outra influencer do Instagram que também autista, e que isso foi descoberto na vida adulta, né? Então, e isso também acho que traz esse pensamento de que ela tem uma carreira, né? Ela traçou uma carreira inteira. Ela tinha algumas dificuldades, e é aquilo lá, eu tenho algumas dificuldades a traçar, mas isso não me limita em nada, né? É exatamente isso. Daí, quando tu menciona, assim, depois da idade adulta, né, nós temos um fator aí, né, mulher, né? A mulher, então, está tendo estudos, né? Hoje, a mulher consegue mascarar mais fácil. Eu vejo assim que eu acho que é pela força, pela determinação do sexo feminino, né? Essa questão que muitas mulheres estão se descobrindo dentro do espectro na vida adulta. Aí estão vendo, nossa, lá na infância eu era assim, aconteceu comigo isso na adolescência, né? Mas por quê? Porque as mulheres, elas têm essa capacidade, né, de dar a volta por cima, de fazer as coisas, né, de ir buscar as coisas por elas mesmas. E isso é uma característica que está aparecendo bastante hoje. E pelo fato de esses estudos estarem vindo à tona, essas informações estarem vindo à tona, elas estão se identificando, estão se achando. E também, eu acho importante isso também. E também pela questão que a mulher, ela é mais sensível e ela sabe olhar mais para si, né? Ela para se olhar mais. Então, porque realmente, agora tu falaste, as que eu vi as notícias são mulheres, né? Eu não vi nenhum homem depois dos 40 que tenha dito, descobri depois. Porque ela também tem essa noção de se olhar mais, né? Mas essa questão. E isso de se redescobrir. Bom, dentro do que nós falamos, dos níveis do diagnóstico, as terapias e os papéis
da psicopedagogia, da psicologia no autismo. Nós já tínhamos falado um pouquinho antes, mas essa questão das terapias mesmo, dentro de cada um dos segmentos. Eu acho que é importante a gente frisar, né, que as terapias, como foi dito antes, elas são um conjunto. E quando elas trabalham com o mesmo foco, nós temos uma evolução muito grande do paciente, né, da criança que está no espectro ou do próprio adulto, porque hoje a gente já tem adultos buscando as terapias, porque ainda não se tinha o entendimento na época que eles eram crianças e hoje eles querem buscar e se entender também, né? Então, as terapias precisam trabalhar da mesma forma. A psicologia trabalha, como nós falamos antes, dentro, né, da autorregulação emocional, que esse para mim é o principal fator, né? Buscando trabalhar as emoções dessa criança, né? Trabalhar também a questão da autoaceitação, né? E tantas outras questões que são trabalhadas, que são questões do dia a dia, que são trabalhadas dentro do consultório, né? E aí todos os outros profissionais, por isso que a gente fala da importância do PEI, né? Do plano especializado individualizado, para todo mundo falar a mesma língua. A escola falar a mesma língua, a psicóloga, a psicopedagoga, a TO, a fono, né? Não quer dizer que toda e qualquer criança que esteja no espectro precisa de todos esses profissionais, né? Dependendo do nível de suporte, cada criança vai ter o seu PEI individualizado. E aí a gente entra, Paula, numa parte que hoje a gente tem o suporte na escola. Todas as escolas têm um profissional especializado. E como que funciona para aquela pessoa que ela não tem capacidade de pagar um psicólogo particular ou de encaminhar? Como que a rede pública ela dá esse suporte para as famílias? É encaminhado para o SUS, né? No caso aqui em São Luís Gonzaga, tem o programa de saúde na escola, né, com a PSE, e a gente encaminha para o hospitalzinho. Daí lá eles entram numa fila para atendimento de fono, se for necessário, de psicólogo. Então, para o atendimento que é necessário, eles normalmente vão para uma fila para aguardar o atendimento. Mas aqui na cidade nós temos todo esse suporte. Então, que eles consigam ter todos esses atendimentos dentro da cidade, encaminhado pelo hospitalzinho aqui, né? Mas eles conseguem ter acesso a esses tratamentos de todos esses profissionais, se caso seja necessário, de acordo com o diagnóstico. Exatamente, eles têm. Claro que é uma demanda bem maior, né, do que o sistema público consegue, né, suportar, dar conta. Mas tem. E o município também tem, né? Um programa de... hoje, agora não me recordo o nome, mas eles têm uma sala, né? Onde tem os profissionais, a psicóloga, a psicopedagoga, que vai fazer esse acompanhamento inicial quando vem a indicação para avaliação. Gurias, e quando a gente fala, por exemplo, de todas essas partes, a gente vai voltando e vem vindo algumas palavras que a gente vê. A gente sabe que tem autistas que falam na questão do hiperfoco, que tem a questão que alguns são traços, né? E altas habilidades em algumas matérias e alguma dificuldade em outra, mas essa questão que muitas vezes se fala no superdotado, isso também entra dentro do diagnóstico de autismo? Não. Assim, altas habilidades e superdotação é algo separado do espectro autista. Alguns, né, alguns indivíduos que estão no espectro autista possuem altas habilidades e superdotação. Que daí seria o hiperfoco ou não? Não seria hiperfoco. Seria, assim, uma inteligência acima da média.
tá? Mas um não depende do outro, tá? Então, assim, ó, existem alguns autistas com altas habilidades de superdotação, mas não quer dizer que todos os superdotados são autistas, tá? Então, o pessoal também confunde muito isso, né? Ah, porque autista é inteligente. Não, inteligência não tem nada a ver. Todo mundo é inteligente, né? Então, assim, ó, nós temos que ter muito cuidado também quando a gente fala isso. Ah, ele é inteligente. Ah, ele não é inteligente. Não. Nada disso tem a ver com inteligência, porque todos eles têm suas capacidades, têm suas habilidades, né? Têm a sua inteligência. Tá? Porque todos temos inteligência, Todos, né? E a questão da individualidade, né? Cada um tem a sua desenvoltura em alguma área e isso é de cada um, né? Antes, quando vocês falavam da questão de incluir, como a gente fala aqui, já falei mais de uma vez, eu era prof. E tu lembra daqueles alunos que eles eram extremamente encabulados e eles precisavam ser incluídos. Introspectivos, né? Assim, ó, aquelas crianças que tinham vergonha de ir na fila da merenda, que não tinham coragem de pedir para dar licença, que se precisassem no banheiro, e todos esses são tipos, não é porque ele teria um diagnóstico de autismo ou outro tipo de diagnóstico, mas ele também precisava ser incluído, mostrando que todos nós somos seres humanos e que todos nós temos as nossas limitações e que nós precisamos ser incluídos numa sociedade, né? E que a gente falou antes que a primeira sociedade que a gente convive é a escola, né? Então, tudo isso vem. Meninas, vamos para o nosso próximo bloco de comerciais e logo a gente volta para nós encerrarmos essa fala. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Basta apenas ter clientes satisfeitos. A Odonto Excelência prioriza pelo encantamento de seus 15 mil pacientes atendidos todos os dias. Implantes dentários, aparelho ortodôntico ou harmonização facial. Sorria para a Odonto Excelência e faça seu tratamento, porque aqui você decide. Agende já a sua avaliação. Odonto Excelência, o seu lugar é aqui. A Clínica Sagitália, ela foi criada com o intuito de trazer o paciente que ele tenha um atendimento multidisciplinar em um só local. Então, aqui na clínica, você vai encontrar, além do tratamento médico, outros tipos de acompanhamento para melhorar sua qualidade de vida. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Venha conosco conhecer a M-Brum. Hotel e Daycare, com 2 ambientes, um interno climatizado e outro ambiente externo com chafariz e piscina para o seu animal se divertir.
Brum. Conosco, seu pet está em casa. Voltamos com o nosso Gente Daqui, hoje trazendo essas duas profissionais para falar um pouquinho mais sobre o autismo nesse mês de abril, mês de conscientização do autismo. Mas vamos falar um pouquinho antes dos nossos patrocinadores. Hoje está entrando patrocinador novo no Gente Daqui, Lara Teixeira. Deixa eu me ajeitar aqui para vocês verem que o meu look hoje é todo Lara Teixeira. Então a Lara Teixeira hoje faz parte do Gente Daqui. Também conosco o Odonto Excelência, aonde você que está precisando de um tratamento ortodôntico, qualquer tratamento ortodôntico, vá ao Odonto Excelência, aqui pertinho da TV Daqui. Essa primeira semana de abril, as meninas fizeram um workshop maravilhoso. Então tem muitas novidades na Odonto Excelência. Vá até a Odonto Excelência, porque a sua saúde bucal merece atenção. Também a Auditec, época de imposto de renda, então já sabe, né? Vá na Auditec. Viacom, a internet que é daqui, não vai ficar com aquela internet oscilando, né? Vá lá na Viacom e escolha o plano que melhor se adequa ao teu orçamento. Story Papelaria, onde você encontra tudo de papelaria e de brinquedos. A Paula tá aqui para saber, né? Que o Lô é a Luíse e o Lô são fregueses fiéis da Story Papelaria. E também conosco a Moncherie Perfumes. Está procurando um perfume marcante, um perfume árabe que está em alta agora? Vá até a Moncherie, onde você encontra tudo de maquiagem, perfumaria, produtos para cabelo, tudo para você sair de lá linda e deslumbrante, ainda por cima perfumada. Vamos lá então, meninas, para esse bloco de encerramento dessa nossa fala, que foi muito esclarecedora, né? Então, como a gente falava antes, um assunto assim que está muito em alta, vamos dizer, muito em voga. Hoje se fala muito, e isso é tão importante, né? Para as pessoas que hoje, para uma mãe que recebe um diagnóstico, para um pai que recebe um diagnóstico, saber que eles não estão sozinhos, que não são só eles, que temos hoje tanto suporte, tanto estudo, tanto conhecimento, e que tudo isso é apenas um caminho a ser traçado, né? O que mais que vocês podem deixar de considerações para nós? Eu acho que dentro da questão de buscar, né, não digo buscar um diagnóstico, mas diante de qualquer dúvida, vão atrás, né? Não a esperem, por isso que a gente fala tanto, a gente bate tanto na tecla do diagnóstico precoce, né? Tem alguma dúvida? Eu penso muito assim, ó, peque pelo excesso, mas não pela falta. E eu reforço, né, essa questão assim, da questão da precocidade, né? Porque hoje, com a obrigatoriedade das crianças estarem na escola aos 4 anos, isso favoreceu também. Por quê? Porque antes o mundinho deles era ali, né, dentro de casa, às vezes o núcleo familiar pequeno, né, não convivia muito com outras crianças. Então, quando ia para a pré-escola, aos 5 anos, aos 6 anos, né, já estava, eu não digo que tarde, né, mas já estava com o diagnóstico atrasado, porque recém que se ia ver as possibilidades, se ia ver o que poderia acontecer. E hoje não, né, hoje as crianças estão indo cada vez mais cedo para a escola, isso tem sido um diferencial. Isso tem ajudado, por causa que tem mais olhos ali em volta daquela criança, né, para descobrirem se algo está errado. E um conselho para os pais, né, para os cuidadores, para as pessoas, fiquem de olho, né, busquem ajuda, perguntam para a prof. Os professores estão aí para isso também, para observar as crianças, para procurarem ajudar. Essa é a nossa função como professor, né, olhar para eles e sempre que possível, perguntar, estudar,
ir atrás, ler livros, ler revistas, ler jornais, né, que tratam do assunto. Sempre estarem bem informados, até para não ouvirem qualquer coisa, né, irem atrás de qualquer coisa, de qualquer informação. E assim, né, a gente falando antes e ressaltando, né, a questão do acolhimento da família, né? A gente tem são dois mundos para serem acolhidos, né? O mundo do filho, que precisa daquela atenção, mas também o mundo da família, que também precisa da atenção, do apoio, a questão da gente saber que eles têm com quem contar e realmente se sentirem acolhidos e tendo um suporte, né? Com certeza. Eu acho que o acolhimento da família é algo primordial, porque é aí que a gente começa a caminhar dentro desse trabalho, né? Porque a gente acolhe a família, já vai ter resultados mais positivos com a criança, porque a família vai estar menos angustiada, né? Não que ter um diagnóstico diminua a angústia, não, mas pelo menos eu sei o caminho que eu tenho que seguir. E a partir disso, a gente vai trabalhar para auxiliar a família, auxiliar a criança e buscar uma qualidade de vida muito melhor para ambos, né? E um recadinho, né, assim, para os professores, né, os que podem estar nos assistindo. Acolham essas famílias. E essas famílias não se sintam julgadas. Não é o nosso papel. Não. Né? Enquanto profissionais, não é o nosso papel julgar essa mãe, julgar este pai. Isso. Ou porque demorou. Como é que tu não viu que ele não fazia isso? Não, não é o nosso papel. O nosso papel é, como eu sempre falo para as minhas mães, né, das crianças que eu atendo, eu sempre digo assim, tá, isso aqui ficou lá no passado. Vamos ver daqui para adiante o que a gente pode fazer. Não vamos ficar lastimando algo que não é culpa de ninguém, né? E não vamos julgar. Isso, perfeito. E também, né, o quão importante é a participação da família nas terapias, né? Porque a terapia não é só aquele momento. A terapia é o que a gente faz depois. É 1 hora na semana, dentro de quantas horas que nós temos diárias, isso, né? Isso. Então, assim, eu penso que a gente está para acolher essas famílias, né? Quando vierem a nossa procura, sintam-se acolhidos, porque é isso que a gente deseja, que vocês estejam acolhidos diante de todas as questões, das vezes da dor, do sofrimento, para que a gente possa evoluir junto. Eu gostaria só de mais um recadinho assim, em relação a escolas, né? A escola, assim, ó, o lugar, né, do filho de vocês é onde vocês quiserem. Aonde vocês acharem que ele se sinta acolhido, aonde vocês acharem que ele vai ser bem tratado, é ali que é o lugar do filho de vocês, tá? Então, assim, não é eu dizer que aqui não é o lugar do filho de vocês, ou filho de... Não. Quem decide aonde é o lugar do filho de vocês, são os pais. Gurias, eu quero agradecer muito, muito mesmo pela presença de vocês duas aqui. Agradecer pela disponibilidade, agradecer pelo esclarecimento que vocês trouxeram, pela elucidação de muitas questões que foram tratadas aqui e dizer que vocês deixem a mensagem final de vocês. Já falaram vários trechos que valem como uma mensagem final, mas que reforcem agora. Uma mensagem final de vocês para quem está em casa nos assistindo. Na dúvida, procure ajuda. E nós estamos aqui para ajudar, né? Com certeza. Busquem ajuda, não tenham medo do que pode vir, mas busquem ajuda e sintam-se acolhidos, porque essa é a nossa função, acolher. Então, hoje a gente encerra o Gente Daqui, agradecendo vocês que estão em casa, que nos acompanharam durante esse episódio e lembrando que terça-feira tem mais. Gente Daqui, oferecimento Mobilar, M. Brum, Odonto Excellence, Sagitalia, Sicredi. Gente Daqui.